Olá, meus irmãos, povo abençoado. Promessas Podcast, Café com Deus começando. E hoje, pessoal, nós estamos numa situação e numa posição diferenciada. É o primeiro Café com Deus internacional, diretamente gravado aqui em San Diego, nos estúdios da primeira Igreja Batista de Ocean Beach. Glória a Deus por esse momento, por esse tempo. A câmera um pouco diferente, a imagem um pouco diferente. Quero agradecer hoje aqui a participação do meu filho, o pastor Samuel Rulli, que também integra os quadros desta igreja abençoada, da Obi-Wan Church. Claro, comigo no estúdio, um convidado ilustre, uma pessoa de Deus, pastor da igreja, pastor Juliano, que é o pastor sênior da primeira igreja batista, como eu disse, de Ocean Beach, uma praia muito bonita aqui de San Diego. E claro, né, o pastor está em traje de praia, né, gente? Só eu que estou com o traje de São Paulo, né? Do frio do ar-condicionado, mas aqui está gostoso, está quente, quase 30 graus. E é uma alegria ter aqui a participação do pastor Juliano. Pastor Juliano, seja bem-vindo ao Café com Deus na sua terra, viu? Obrigado, pastor Marcos. Pode interagir com os internautas. Mesmo. Não, muito legal estar com vocês. Vamos ver essa conversa, né? Tô empolgado aqui para ter essa conversa e ser de bênção de qualquer maneira. Vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Não tem nada no script, estamos indo com o coração. Então é isso. Obrigado, pastor Rulli, pelo convite. Obrigado pela xícara também, gostei muito da xícara. Gente, aqui ó. Café com Deus, gostei. Obrigado pelo presente. É o meu presente, a minha lembrança, né? O pastor Juliano. Pastor Juliano, muito obrigado. Alegria nossa. E nós queríamos aqui abordar um tema que é importante, né? O pastor Juliano, ele tem já alguns anos que ele é residente aqui nos Estados Unidos, ele é um residente permanente, ele é um cidadão americano e é o pastor de uma igreja americana na gestão de um homem brasileiro. Uhum. Me conta um pouquinho, pastor, como é essa questão da gestão de um pastor brasileiro sobre uma igreja americana. Conta um pouco para a gente, para os nossos internautas, para eles entenderem um pouco do que o senhor vivenciou. O senhor fique à vontade para passear na sua história, né? Tá. Dizer como foi a sua chegada aqui. E aí, quando eu sentir que eu vou dar uma interrompida, para dar uma melhorada, para o senhor aprofundar mais, eu vou dar um toque aqui. Pode tá bom? Mas olhando para aquela câmera com os nossos internautas. Então, é um trabalho de Deus, né? Na verdade, eu me sinto como José no Egito, tipo assim, né? Ele era um estrangeiro também no Egito e tudo que aconteceu na vida dele. Então, quando ele chegou a ser lá o segundo de Faraó, é assim que eu me sinto, né? Nem eu acredito que Deus e a board aqui da igreja, né? Os presbíteros aqui da igreja me escolheram para ser o pastor. Mas é a mão de Deus, né? Quando Deus quer. O pastor, não o anterior a mim, mas o anterior a ele era da Nova Zelândia. Então, talvez seja algo que Deus tem aqui nesse canto, aqui dessa praia, pastores internacionais serem pastores da igreja. Então, é mais ou menos isso mesmo. Foi a mão de Deus. Então, se eu posso falar um pouquinho mais, eu alugava aqui a igreja, né? E tinha um ministério brasileiro aqui na igreja. Então, a igreja batista, que inclusive, devagarzinho, aqui na Califórnia, pelo menos, as igrejas não estão mais usando denominação nos nomes, nas placas. Que legal, pastor. Porque vem com muita bagagem, então é por isso que a gente usa o nome Obi-Wan. Então, por exemplo, a igreja aqui de trás, ela é Assembleia de Deus, mas você não vê na placa, o nome da igreja é New Break. Então, enfim, essas denominações vêm com muita bagagem. Então, o pessoal tem tirado devagarzinho para meio que parecer quase que não denominacional, mas muitas vezes tem uma denominação por trás. E, enfim, então é por isso que, apesar da gente ser fundado pela Igreja Batista, o nome da igreja não está Batista não está na placa, porque infelizmente às vezes vem com bagagem negativa. E não sei, pois você corta o quanto você quiser, tá? Sim, sim. E, por exemplo, até na Igreja Batista Americana, eles... qual que é o seu público-alvo? São outros cristãos ou não outros cristãos? Quem que é o público-alvo? No Brasil nós temos muita questão da o interdenominacional. Então nós temos assim, a visão de receber pessoas de outras igrejas, que acaba acontecendo isso. Não, estou dizendo para o podcast. Quem que é a pessoa que assiste? São pastores? Meu podcast, ele atinge no YouTube
todas as classes Tá. de pessoas. Até não cristão? Não cristãos, Ah, tá. cristãos. Entendi. E a igreja brasileira, por exemplo, o senhor falou uma coisa interessante, pastor, para o nosso internauta saber. No Brasil tem muito a cultura, eu sou da igreja tal. Sim. Já que eu estou percebendo que o que se valoriza é estar na presença de Deus mais do que uma cultura de um nome. Na nossa cultura brasileira, nós temos essa questão de dizer, eu pertenço a tal Sim, denominação. entendo. Quando você é um cristão mais maduro, que conhece mais a teologia e a palavra, você acaba aprendendo que isso não tem tanta importância. Sim. E eu vejo que essa questão aqui, por exemplo, nos Estados Unidos e até aqui em San Diego, eu vejo que nessa questão das igrejas aqui é interessante, porque Cristo tem que ser o centro. Certo. Muitas vezes a pessoa coloca só a questão do nome da igreja, quando Sim. isso não importa muito. Sim. Né? Então, eu louvo a Deus porque essa visão é muito interessante, muito bacana. Então é isso, a gente alugava aqui à noite, né? Tinha um culto brasileiro aqui à noite. O meu pastor começou a igreja, ele começou no ano de 1999, comecinho de 2000, ele começou a igreja. E aí eu estava me convertendo, eu me converti no começo do ano 2000, no final de 99. Exatamente, é interessante que eu fui para o Brasil, não tinha igreja brasileira em San Diego, não tinha. Então eu era um brasileiro, estava aqui já morando há 5 anos, nas drogas, na festa, na loucura. E aí, só que sempre a gente acha aquele vazio, né, que a gente encontra, né, não encontra nada, né, não tem nada no fim da caminhada, dessa caminhada de festas, drogas e etc. E aí comecei a questionar Deus, eu falei, vou pro Brasil, que eu acho que eu devo estar... O que está faltando na minha vida, a gente sempre acha desculpa, né? O que está faltando na minha vida é estar perto da família de volta. E eu cheguei lá no Brasil e, na verdade, Deus me encontrou lá no Brasil, de férias. Estava lá em Santa Catarina, na praia, sozinho. A minha conversão é bem legal, porque eu estava sozinho na praia, conversando com Deus, e Deus de verdade me encontrou. Enfim, foi uma coisa bem legal. Ver um grupo de uma igreja, que eu não sabia que eles eram da igreja, e eles não sabiam colocar guarda-sol. Nunca conheci nenhum grupo no mundo inteiro que não sabe botar um guarda-sol. Eles, tendo problema botar o guarda-sol, eles falaram, você sabe botar guarda-sol? Eu estava lá sozinho, sei. E aí eu vi eles, tinham um amor um pelos outros, assim, eu via neles algo diferente, que era algo que eu estava procurando. Paz, amizade verdadeira. Era um grupo que tinha meninos e meninas e não estava tendo azaração nem nada. Enfim, perguntei, de onde vocês se conhecem? Eles, da igreja. Então eu fui... Que legal. Eu fui acho que o peixe mais fácil que Deus já pescou na história. Porque daí eu sentei e falei assim, me conta tudo de Jesus, me conta tudo de Deus. Porque eu já tentei viagem, não está em viagem, já tentei em festa, já tentei droga, já tentei no amor humano, tentei em tudo. Então me conta de Jesus. Então eu cresci num lar... Que lindo, pastor, que bacana. Católico. Fui numa igreja... Você é de lar católico. Sou, mas a gente não ia na igreja, meu pai e minha mãe iam na igreja. Minha mãe é mais nova era do que tudo, era cristal em casa, sal grosso... Pedrinha. Pedra, e botar pirâmide na cabeça. Que legal. Tudo legal, acho que faz parte da jornada. Se tem alguém aí vendo que está fazendo isso ainda, eu vi na minha mãe, em vez de ver mais e mais liberdade, eu vi mais e mais nela sendo presa nessas coisas, né? De tempo em tempo muito tinha dependente, né? Tinha que mudar os móveis de lugar para a energia fluir. Então ficava sempre uma dependência, uma prisão, Sim. né? Que é diferente da prisão das drogas e etc., mas era uma prisão também que ela estava e eu via isso. Mas enfim, faz parte. Se você está nessa caminhada, vou te encorajar a continuar buscando a Deus, que a Bíblia fala que aqueles que buscam, encontram, e se você estiver buscando de todo o seu coração, você vai encontrar Deus. E é a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. Não quer dizer que os problemas vão passar, não quer dizer que a sua vida vai virar um mar de rosas, mas vai ser a melhor coisa que você vai encontrar na sua vida, vai ser um relacionamento com Deus. Mas enfim, tô lá eu na praia, bebendo, tudo de Deus, Só uma pausinha, lógico. Gente, ele é surfista, viu? Sim. Seu hobby é o surf. É o surf. Bom. Legal. E é mais Lá você estava surfando também. Estava em Santa Catarina, eu sou de São Paulo, vim para San Diego para surfar, encontrei só droga, besteira aqui, o fim do poço, vou para o Brasil de férias e lá encontro Jesus em Santa Catarina, onde meu irmão morava. Que cidade, você lembra? Florianópolis. Florianópolis. Tava lá na praia, e aí foi que eu encontrei todo esse pessoal e tal. Fiquei ali 2 horas, eu lembro, 2 horas perguntando de Jesus, e cristão tem namorada, cristão pode beijar na boca, tava, né, pensa, com 20, sei lá, 20
24 anos, 23 anos. Tinha todas essas perguntas, né? E aí foi isso. Voltei para San Diego, olha que legal, não tinha igreja brasileira. Sim. Quando eu voltei, a igreja brasileira estava aqui, na Obi-Wan. Nesse prédio aqui. Estava aqui. O meu pastor começou, ele veio de Los Angeles, mudou aqui para San Diego. Engraçado, né? Ele orando para Deus, que ele estava vindo para San Diego. E eu lá no Brasil, pensando, caramba, vou voltar para San Diego e não tem igreja para mim. Puxa. Eu pensei até, vou começar um estudo bíblico. Porque o interessante da minha experiência com Deus, quando o Espírito Santo transformou minha vida, o chamado de ser pastor veio junto na minha situação. Eu sabia na hora que eu ia ser pastor. Eu nem sabia o que era pastor. Você sentiu que o dom já estava fluindo em você? Eu sabia que eu ia ser, mas eu nem sabia o que era ser pastor. Eu acho que eu nem gostava direito de pastor, porque os pastores que eu conhecia eram só da televisão. E eu tinha aquele estereótipo de só pede dinheiro, né? E talvez abusa do poder que tem para o seu próprio benefício e tal. Então eu nem gostava de pastor, nem sabia o que era, mas eu sabia que eu ia ser. Então eu lembro eu estava numa igreja em Curitiba, porque quando eu tive a experiência com Deus em Santa Catarina, o pessoal que falou de Jesus para mim era do Surfistas de Cristo de Curitiba. Eles falaram, você tem que vir para Curitiba, vir para a igreja, tal, porque apesar de ter crescido católico, nova era, fui numa igreja, minha escola era a escola católica, fui em escola católica por 13 anos, mas não tinha relacionamento com Deus. Eles vêm para a igreja, vão para a igreja. Fui para Curitiba, passei 10 dias lá em Curitiba e foi minha primeira vez que eu fui na igreja de coração mesmo. Eu estou aqui para conhecer mais Deus e para, enfim, conhecer mais Ele e amar Ele me amar de volta e tal. E aí foi isso. Quando eu voltei para cá, a igreja está aqui, meu pastor começou, aí em 2007, então aí eu vou para o seminário. Me formo na faculdade, me formo como... 2007. Me formo em engenharia da computação em 2002. Surfista e homem de TI, gente, olha que legal. É uma combinação maluca. Eu sou eu sou um milkshake meio maluco. Praia e computador. Praia, computador, coisas que parece que não combina, Mas né? hoje o senhor está em só igreja, integral. 100% integral. Okay. Eu fui voluntário por 7 anos, que eu fazia 100%. Então foi isso. Quando aí eu me formo em 2002 na engenharia da computação e vou direto para o seminário. Porque eu sabia, né, que eu ia ser pastor, tá? Eu vou direto para o seminário. Em 2005, peguei meu mestrado em estudos religiosos. E ali fui ordenado em 2005. Em 2007, o meu pastor acaba se divorciando. E uma bagunça, que você fala bastante, que eu acho bem legal, da saúde do pastor, da saúde não saúde só mental física, do pastor. mental, que eu acho que a gente cristão pensa muitas vezes no lado muito espiritual só, e esquece que a gente é corpo, e esquece que a gente é alma. E por exemplo, uma coisa que eu falo, aqui saindo aqui um pouquinho do assunto, que como que é importante ter um hobby, como que é importante você, que especialmente você que está no ministério, ou você que é um patrão, você sabe que a sua companhia está sempre na sua cabeça, um pastor está sempre pensando em pessoas, então um hobby é uma hora que a mente para. É um break para a mente. É necessário. Muito necessário. Então o legal para mim do surf é que eu não só tenho um exercício físico, que né, os benefícios, né, da endorfina, do prazer, da natureza e tal, é um lugar onde minha mente para. E não é por egoísmo que eu quero parar de pensar em pessoas. Porque se não parar, não para nunca. A gente acha, pastor, as pessoas acham que muita atividade e o frenesi de trabalho desesperado vai trazer grandes conquistas, mas na verdade as pessoas que vivem esse frenesi, elas acabam abandonando maridos, esposas, abandonando filhos, em detrimento do trabalho em excesso, claro, e isso traz sérios prejuízos à saúde mental. Verdade. É muito perigoso. Verdade. Então é isso, em 2007 meu pastor tem esse divórcio, ele literalmente do dia para a noite... Há 18 anos atrás, 2007. Em 2007. Ele fala, ó, a igreja está com você, eu preciso acertar minha vida. Não se acertar com Deus, ele era um cara de Deus. Ele disse assim, a igreja está com você. Está com você. E como foi esse baque para você no coração? Cara, mente e coração. Foi de pregar assim, eu pregava, vamos dizer, 8 vezes por ano, para pregar todo domingo. Então na hora foi... Susto, mas ao mesmo tempo empolgação, porque eu vi que meu pastor, coitado, ele tava, cara, nota 10, nota 1000,
espero até que esteja assistindo, você sabe quem você é. E só que a vida dele conjugal, familiar, estava muito bagunçada, inclusive porque ele é um cara que trabalhava muito, trabalhava 14, 15 horas por Por dia, dia. e mais o ministério nas costas, então era muito ali. Então, enfim, foi empolgante, porque tem um lado empolgante, né? Porque Deus também que veio, no meu chamado, veio um amor pela igreja. Então eu via que a igreja estava meio capengando, porque ele estava capengando, não porque era uma má pessoa. A igreja é o reflexo do seu pastor, Exatamente. geralmente. Então a igreja brasileira em 2007 ficou 100% e eu não tinha auxiliar, eu não tinha ninguém, assim, não tinha diácono, porque quando ele começou a ficar mal, assim, das pernas, no casamento, no relacionamento dele, na vida dele, foi uns 3 anos antes. Então o pessoal começou a ver os sinais das coisas caindo aos pedaços, assim, o pessoal foi saindo da igreja, saindo. Então a gente tinha 2 pastores auxiliares, eles acabaram saindo. Então quando ele falou, tá com você, só tinha eu. Então por 7 anos, é pela força de Deus, 5 anos. Por 5 anos eu preguei todo domingo. Por 5 anos eu consegui ainda ser engenheiro da computação e pastor na força Mas era 100% de muito Deus. sugado, né? Foram 5 anos. Por 4 anos eu não senti tanto. Mas eu lembro que no último ano eu já estava orando para Deus assim, até quando, Deus? Até Sozinho. quando? Sabe aquele tempo? Exige muito. Exige muito. Aquele tempo tem umas fases que a gente ainda não conversou com ninguém, ainda às vezes não conversou nem com o marido, com a esposa, a gente só está conversando com Deus. Deus, eu não sei mais até quando vou conseguir fazer isso. E é ali que veio a oportunidade de fazer parte da igreja americana. Foi um dia que é um mover de Deus, 100% de Deus. O pastor americano aqui não sabia que eu estava já conversando com Deus, essas conversas. Sim. De até quando, Deus. O pastor auxiliar dele, na época, se casou e foi se mudar para Los Angeles. Ele chegou um dia para mim e falou, você não quer ser meu pastor auxiliar, não? Aí eu falei, caramba, Deus, eu sei que você trabalha, mas Rapidinho. foi muito rápido, quase que não teve transição, né? Que legal. Eu falei, deixa eu orar, porque os meus planos ainda não era fazer parte de uma igreja americana. Meus planos era ter uma igreja que tivesse a minha cara, o meu jeito, sabe como que é, né? Então teve que ser uma morte de um sonho. Aquele convite veio com a morte de um sonho. E é uma coisa que é bem legal, talvez um dia você pensar e conversar, é quantas mortes a gente como ser humano tem que encarar, não só mortes físicas, como minha esposa que acabou de perder a mãe há 2 meses atrás, mas morte de sonhos, mortes de relacionamentos que às vezes morrem por um motivo ou por outro, a pessoa se muda. Amizades que morrem. Amizade que morre. Então é um assunto que eu tenho pensado muito. E ali teve que morrer um sonho. E aí foi, tá bom, Deus, eu orei por 3 meses. E Deus falou, é isso mesmo, Juliano, tem que juntar mesmo. Aí juntei, eu virei o pastor auxiliar dele de 2012 a 2018. Eu fui auxiliar dele, o pastor americano, e ele, mesma história do meu pastor. Gente, prometo que não é minha culpa não, tá? Prometo. Ele é a mesma coisa, ele teve um burnout. No Brasil o pessoal fala burnout? Como fala no Brasil? Burnout também? E ele teve um burnout e ele trabalhava muito, muito. Ele queria tanto crescer a igreja e o que eu tenho aprendido é que muitas vezes a gente quer sucesso. Eu comecei a aprender a fazer melhores perguntas para mim mesmo. E uma das perguntas é, por que eu quero tanto sucesso? Eu vi tantos pastores e tantos até líderes de negócio e tal, chega no burnout, por que você já se perguntou isso? Essa é uma boa pergunta para a gente começar. Por que a gente quer o sucesso tanto? E eu comecei a ver, meu pastor teve aquele divórcio, aquele burnout, e agora eu vi o segundo pastor, que era o pastor Joe, né? Ele também teve esse burnout, e eu, por 6 meses de novo, segurando as coisas aqui sozinho. Ele lá tentando se recuperar, ele recebendo lá ajuda, terapeutas, os presbíteros da igreja foram super, suportaram, como que é? Supportive, aí o inglês veio primeiro, apoiaram ele muito, em todas as maneiras, continuou ganhando o salário da igreja, ele continua recebendo assessoria, tudo, mas eles falaram, a gente precisa
6 meses, se demorar mais que 6 meses, a gente precisa de uma decisão em 6 meses. Sim. E ele, em 6 meses, ele falou, não dá, eu vou precisar de muito mais para me recuperar disso que eu estou me passando. E também, no caso dele, eu falo para vocês não sabem quem ele é e tal, mas ele também acabou se divorciando depois desse burnout também. E sou amigo dele até hoje, vi ele aqui 2 semanas atrás. Mas, enfim, é profunda essa pergunta. Por que eu quero ser tão... Por que eu quero tanto sucesso? E aí, na minha jornada de perguntando, me fazendo melhores perguntas, eu comecei a achar, caramba, eu quero ser bem-sucedido porque eu quero que os outros vejam que eu sou bem-sucedido. É um pouco do ego, do orgulho humano, que é normal. Mas, às vezes, o que adianta a gente se matar ou matar um casamento para tentar impressionar tantas pessoas, né? E se matar no processo também. Jesus não falou que adianta você ganhar, como é que é? Perder sua alma, né? Ganhar tudo no mundo. Ganha o mundo todo e perde sua alma. Perder sua alma. Louco, né? O que tens guardado, para quem será? Exato. Eu acho que, às vezes, nessa luta do sucesso, que muitos de nós estamos atrás, é de humano também. Eu sou pastor, mas eu também tenho essa batalha. Conselhos pastorais para você. Vai guardando aí, viu, internauta? Né? Ou até você que é dono de negócio também, ou que você quer crescer seu negócio. Por que a gente quer tanto esse sucesso? Para comprar todas... Se a gente for começar a pensar, você vai ver que porque eu quero mostrar para o meu pai que eu sou bem-sucedido, eu quero mostrar para minha mãe, eu quero mostrar para meus amigos que eu sou bem-sucedido, eu quero me sentir bem-sucedido. Não tem nada de errado em nada disso. Sim. Mas se a gente está se destruindo e destruindo um casamento, destruindo um relacionamento com filhos, por exemplo, a pessoa mais bem-sucedida aqui da igreja americana, eu tenho pena, na verdade, dele. Ele tem 2 casas, uma casa aqui em San Diego, outra casa lá em Palm Springs. Ele fica a metade do tempo em Palm Springs, longe da esposa, longe dos filhos. Ele está ganhando muito dinheiro, 10 vezes mais do que a maioria de nós, às vezes 100 vezes mais que nós. Eu não trocaria de verdade, não estou tentando ser ultra espiritual aqui, não. Eu não troco a minha vida ali, praticamente não anda com os filhos, não sabe nada, enfim. Então, são boas perguntas que a gente tem que começar a perguntar para nós mesmos. E um pouco mais fundo, às vezes a gente fica aqui na superfície, que é o seguinte: Deus me ajuda a ser bem-sucedido, me ajuda a ser bem-sucedido, me ajuda, ao invés de a gente ir para dentro do nosso próprio coração e começar a fazer as perguntas para nós mesmos dos porquês desses desejos que a gente tem. Jeremias 17:9, né, pastor? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, eu vou pelo meu coração, o coração é muito enganoso. Inclusive, no nosso canal, nós temos aí, gente, 2 episódios relacionados a tudo que o pastor Juliano está falando aqui. Estou amando porque ele está trazendo realmente conteúdo para a gente, né? História de vida, gente, é um modelo para a gente imitar e aprender com isso. Nós temos o Saúde Mental do Pastor 1 e 2, está aí no nosso canal, e também depressão, burnout e suicídio. Porque ele contou aqui 2 situações que provavelmente os pastores viveram. Burnout, que é a fase que antecede o burnout, quando você está produzindo bem, você está ganhando muito dinheiro, aparentemente você não percebe o problema. Mas quando você se vê, você passou do burnout para o burnout. E o burnout é praticamente irreversível, pastor, porque o burnout te leva ao fundo do poço, onde você praticamente não tem como sair. E nós fizemos nesse episódio de depressão, burnout e suicídio, eu trago lá, gente, uma advogada, a doutora Ana Paula Jacques, que é cristã também, advogada bem-sucedida, ganhando muito dinheiro no Brasil. Ela se pegou no burnout dentro do escritório. Ela teve depressão clínica comprovada e ficou meses paralisada profissionalmente. Até hoje, nunca mais voltou para o direito por conta do burnout. Exatamente. Mas vamos lá, pastor. Eu quero aqui a gente trabalhar dentro desse tempo que a gente tem, explorar ao máximo, tirar tudo dele, gente. Vamos tirar tudo. Pastor, então o senhor já me respondeu 2 perguntas que eu ia acabar lhe fazendo, né? As condições espirituais que o senhor encontrou a igreja, né? Realmente precisando de apoio, precisando de um pastor que assumisse, que amasse os irmãos, que desse uma cara nova para a igreja, muito legal. Agora, pastor Juliano, nós estamos vendo a nível mundial, nós estamos vendo um declínio do cristianismo. Alguns países ainda crescem rapidamente. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria,
e Paulo diz até de quase todos. Né? Como o senhor vê hoje, com o seu coração, os desafios da obra na América? Porque o senhor é um pastor brasileiro, de uma igreja americana, que trabalha com inglês. O senhor prega inglês, o senhor aconselha inglês, o senhor não cuida da igreja brasileira que nós temos aqui. Eu digo nós porque eu me sinto membro daqui também. Né? Temos outro pastor que cuida dos brasileiros aqui, o pastor Juliano é especificamente pastor sênior da igreja americana. Os desafios da igreja, da obra na América. Como o senhor, por exemplo, acredita ser possível manter a fé dos crentes americanos acesa? Né? Isso é parte da minha pergunta. E os desafios da igreja no presente momento. Eu fui em busca das estatísticas do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Nos últimos 12 anos, nos Estados Unidos, aqui, né, os cristãos diminuíram de 75% para 65%. Hoje uma queda substancial. Isso falando de população adulta, não estou falando de adolescentes e jovens. Né? Os católicos caíram de 24% para 20%, em números absolutos. Então isso soma uma queda, pastor, de mais de 30 milhões de pessoas que iam à igreja e hoje não estão indo mais à igreja. Sim. Eles se professam como cristãos ou evangélicos, né, gospels, ou como cristãos católicos, mas eles não vão mais à igreja. Então, assim, no geral, diminuiu bastante. A Alemanha, por exemplo, teve um declínio muito grande. As últimas estatísticas apontam que na Alemanha, aproximadamente até 2035, daqui a mais ou menos 11 anos, não haverá mais catolicismo na Alemanha. O país da reforma protestante, dos grandes nomes da teologia. Então a gente vê que isso é uma questão mundial que afeta todos nós. O Brasil cresceu muito na questão dos evangélicos, eles cresceram em número muito grande, muito rápido, mas a gente percebe que tem uma hora que para. A gente vê uma atuação maligna nisso. Então, assim, quais são os seus esforços? Como que o seu coração está em relação a isso? O que Deus tem te mostrado? Como que você tem trabalhado? Para os nossos internautas entenderem um pouco do coração de um pastor americano cuidando de uma igreja americana. Pastor brasileiro, né? Pastor brasileiro. Desculpa. Mas o senhor já é americano, sim, né? Sou, mas um brasileiro com alma americana. Eu não sei. Responde do seu jeito, tá? Sim, lógico. Não tem script aqui, não. Não, lógico. Não tem outro jeito, é assim mesmo. Enfim, essas estatísticas, na verdade, eu não sei, na verdade, tem dois aspectos dela, sim, né? Eu imagino que a primeira é porque talvez o pessoal está virando mais autêntico. Então, o que é ser mais autêntico? Por exemplo, eu já morei no Texas, e lá no pessoal lá do sul dos Estados Unidos tem até chamado que chama Bible Belt. O Bible Belt são os estados dos Estados Unidos que as pessoas são cristãs em geral. É o cinturão da Bíblia, né? O cinturão da Bíblia, exatamente. Eu vi isso agora nas estatísticas das eleições americanas. Pronto. Então, lá, eu morei lá todo mundo vai na igreja, mas nem todo mundo tem relacionamento com Deus. Sim. Então, eu não sei se é um declínio, eu não sei mesmo, porque essa não é a minha especialidade, nem nada, mas sim, eu não sei se é um declínio da fé, ou se as pessoas, vamos dizer, os avós apenas vão morrendo. Um declínio presencial, mas não tirou Deus do coração. Ou vice-versa, né? Ou nunca teve Deus no coração. Sim. E vai na igreja, porque é a pressão porque da família. Então, por exemplo, no Texas, todo mundo vai na igreja. Todo mundo vai na igreja. E eu tenho amigos pastores no Texas. Todo mundo vai na igreja. Então, a batalha que a gente tem aqui na Califórnia é exatamente a oposta do que eles têm no Texas. Pastor, a praia está aqui, né? Exatamente. Do ali, lado. Ali, ó, dois quarteirões desculpa, ali. Tá aqui, ó. Dois quarteirões. Dois quarteirões. Então, a batalha é diferente, porque o californiano ele é bem autêntico. Sim. O californiano ele não vai fingir. Ele fala, você é cristão? Que bom, eu sou ateu, que legal. E continua a conversa normal, ninguém ficou ofendido, conversa normal. Ele não está tentando me ofender, eu não estou tentando ofender ele. Você vai na igreja? Por que você não vai na igreja? Porque eu não acredito em Deus, não acredito na instituição, não acredito... eu gosto dos valores ali, vocês ensinam coisas boas. Então é bem autêntico. Então a batalha aqui na Califórnia, ela é diferente, porque poucos vão à igreja na Califórnia,
mas os que vão são autênticos. Sim. Então, e lá no Bible Belt, como você falou que chama mesmo em português? Cinturão da Bíblia. Cinturão da Bíblia, é o contrário. Todo mundo vai na igreja, mas não vai com o coração sincero. Então, tipo assim, eu não sei o que é pior. Eu converso com os pastores lá, ou o que é melhor. Né? Eu converso com os pastores lá, eles falam, caramba, é difícil porque ali eu tenho que pregar que não adianta vir na igreja, tem que ter um relacionamento com Deus. Aqui é diferente. Aqui a batalha é que os que têm relacionamento com Deus, porque o clima é muito bom e a praia é muito perto, o cristão californiano, ele ama Deus, mas ele vai na igreja mais ou menos uma vez por mês. Então você chega aqui na igreja domingo, é a média. Então você chega aqui na igreja domingo, você fala, pô, é uma igreja não tão grande, mas você vê o número de pessoas na lista de membros, ela é 3 vezes maior. Então ir na igreja uma vez por mês, por quê? Porque tem a praia, tem todas as competições. Isso porque o culto aqui é de manhã, né, pastor? Imagina se fosse à noite que eles não iriam mesmo. Talvez não mesmo. Porque ia dar todas as energias na praia. Então enfim, eu não sei se é um declínio, né? Se é um declínio, se a pessoa está mais autêntica. Sim. Falando, sabe o quê? Meu avô ia na igreja, eu ia na igreja porque minha mãe queria, porque meu avô queria, domingo era dia de ir na igreja, depois almoçar com o avô, com a avó, e eu não acredito nisso tudo. Então eu comecei a chegar a algumas conclusões. Algumas conclusões são as seguintes. Por exemplo, até com relação, isso vai tocar um pouco no lado político Sim. e no lado até econômico. Né? Eu notei, quando eu morei aqui em 2008, eu estava aqui, igual eu falei, cheguei aqui em 95, né? Vai dar 30 anos que eu estou aqui em San Diego, cheguei em San Diego e fiquei em San Diego. Mas quando teve aquela queda do mercado em 2006, todo mundo perdeu suas casas. Todo mundo perdeu suas casas. Eu notei ali que o governo, o que o governo fez? Eu não estou falando do governo americano, estou falando do governo mundial, estou falando de todos. Sim. O governo ajudou os bancos e não ajudou as pessoas. Aquilo para mim foi bem chocante. Tipo assim, chocante mesmo, de me mudar por dentro para melhor. Porque até aquele momento eu achava que minha esperança estava um pouco no governo, minha esperança, porque o governo vai me ajudar. Porque alguém vai me ajudar. E ali eu vi que, na verdade, os bancos são mais importantes do que eu. Então ali eu tive um tempo de revolta, né? Eu tive um tempo de revolta, assim, até política, se eu posso dizer, e até uma revolta econômica, se eu posso dizer. Sim. Mas eu lembro que durante aquele 1 ano que eu estava tendo às vezes a gente tem aquelas lutas dentro do coração, né? Eu cheguei no final daquela luta com uma conclusão, algumas conclusões, que a grande e maior conclusão que eu tive foi: nada disso deve mudar como eu devo ser um ser humano. Se o governo me ajuda, não vai me ajudar. Se o governo ama mais os bancos do que as pessoas, isso não deve mudar como eu sou um ser humano. Isso não deve mudar como eu sou marido, isso não deve mudar como eu sou pai, isso não deve mudar como eu sou cristão. Então, ao invés de deixar aquela revolta transformar meu coração num amigo revoltado, num marido revoltado, num pai revoltado, né, eu falei assim, né, sabe o quê? Tudo que eu faço, não faço para ninguém ver, né? A gente faz as coisas porque Deus está vendo, né? Nossa plateia é a plateia de um, né, como dizem. Então eu falei, sabe o que, Deus? Você está vendo todas as coisas. É verdade, o governo não vai me ajudar. O governo não está nem aí para mim. Essa foi a minha conclusão, né? E ali, então, o que isso muda? Não deve mudar nada. Não deve mudar nada. Eu continuo amando minha esposa, eu continuo amando minhas filhas, continuo amando a igreja, continuo fazendo a obra de Deus, Amém. Com todas as minhas decepções políticas. E eu sei que isso até... Vocês talvez no Brasil estão assistindo, estão achando que talvez isso acontece no Brasil, acontece muito aqui também. Sim. Quando você vê isso, né? Quando você vê literalmente, pessoal, tinha um amigo meu que tinha 13 casas, perdeu todas. Tipo assim, literalmente perdeu tudo. Os Estados Unidos, todo mundo perdeu tudo em 2008, só que os bancos foram ajudados. Então ali foi chocante para muita gente ficou revoltada. Então, enfim, eu voltando para a sua pergunta, eu acho que vai ter declínio, vai ter aumento, política vai melhorar, vai piorar, economia vai subir, vai descer. Eu tenho que me traz clareza é assim, qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Eu sou marido, você é um marido
maravilhoso, vou amar minha esposa. Continuar confiante no Senhor, porque nós dependemos de Deus. Exatamente, isso não muda. Se a gente não confiar em Deus, a gente pode se decepcionar com essas oscilações. Mas quando a gente está firme em Deus, Deus é o provedor da nossa história. Exatamente. Isso que é legal. Exatamente. Então, Deus pede para eu ser um pai de uma maneira, eu vou continuar sendo esse pai, mesmo com as minhas decepções políticas e econômicas. Então, ali foi bem liberador no meu coração, porque a gente vem com essas esperanças que tem alguém lá fora que vai nos ajudar. E a real é que só Deus está aqui para nos ajudar. Essa que é a verdade. Às vezes a pessoa tem, vamos dizer, pode ter uma grande herança, ou pode ter uma família rica que pode ajudar ela numa situação financeira difícil. Mas tirando esses poucos casos, o único que tem para nos ajudar é Deus. Então ali foi bem legal, porque eu tinha esperanças em outras coisas, além de Deus, sempre tive, desde que me salvei, eu tive, Deus é minha. Mas às vezes a gente tem assim, Deus e o governo, isso, e essa pessoa, Sim. E a economia, os Estados Unidos, o dólar até, né, a gente até brinca aqui nos Estados Unidos, a gente não serve o dólar todo-poderoso, né? A gente serve ao Deus todo-poderoso. Então é isso, não sei, estatística subindo, descendo, acho que se a gente voltar para qual que é o nosso papel, o que Deus espera de nós, nos nossos diferentes papéis, todo mundo tem pelo menos 5 papéis, né? Cidadão, marido, esposa, filho, filha, pai, mãe, amigo, igreja. Então, todos esses papéis que a gente tem, na verdade, não muda. Todas essas oscilações, não muda. Então, para mim, não muda. Para mim, não muda. Pode descer, pode subir, pode entrar esse presidente, aquele presidente. Meu chamado eu vou amar Deus, eu vou amar minha esposa, eu vou amar meus filhos, eu vou amar a igreja. Isso é uma coisa que faz muita diferença, ser um pastor brasileiro nos Estados Unidos. Por ser uma cultura, como a gente fala no Brasil, mais fria, e eu ter o sangue, né? O meu sangue é brasileiro, meu pai é italiano, então a gente é mais amoroso, mais carinhoso, faz uma grande diferença na igreja americana. Então eu lembro quando eu assumi a igreja aqui, ou virei associado, né, pastor auxiliar, só de chegar abraçando a galera, os americanos, nossa, eles derretem num abraço. Sim. Já que no Brasil é mais comum, né? Então eu não acho que sou uma pessoa, a pessoa mais amorosa do mundo. Só eu sendo normal. Claro. Já é ultra amoroso claro. Aqui nos Estados Unidos. E faz grande diferença se encostar nas pessoas. Tem uns estudos aqui, pastor, que mostram, loucura, que as pessoas às vezes passam uma semana, um mês, sem um contato físico. Sem um contato físico. Isso é próprio da cultura. Da cultura americana. Então, quando o americano chega na igreja, sendo visitante ou não sendo visitante, ele não gostando ou não gostando, estando confortável ou não estando confortável, eu faço mesmo assim. Eu aperto a mão deles, eu encosto no ombro, eu encosto de propósito, porque eu sei que tem gente que não teve isso faz um mês. E aí eu ainda pergunto, porque aqui a gente pergunta, no Brasil não pergunta, mas aqui pergunta, você gosta de abraço? Aí a pessoa fala, eu gosto. Como é que pergunta em inglês? A pergunta é, are you a hugger? Tipo assim, você é um abraçador? Are you a hugger? Ou você não é um abraçador? É uma expressão. Que legal. Hug, abraço. Hugger é um abraçador. Certo. Eu falo, are you a hugger? Aí a pessoa fala, sou. Aí eu, às vezes eu pergunto, are you a hugger? A pessoa fala, não. Eu falo, mas você quer um abraço? A pessoa fala, sim. Então já tem quase certeza que se eu fizer outra pergunta, você já respondeu. A igreja precisa do amor. O amor... A diferença da igreja é o amor, em qualquer lugar. É o amor. É o amor. Jesus falou, ama Só acredito Deus. que o amor atrai as pessoas para a igreja mais um pouco. Ele chama mais. O amor é... Eu vou lá porque aquele cara me deu um abraço. Com certeza. O amor é profundo, tipo assim, igual eu disse, às vezes é um simples toque, às vezes é um simples olhar. Tem gente que se sente... Não sei tanto no Brasil, porque o Brasil é mais brincalhão, a gente tem amizade. Mas no Brasil também funciona, sabe por quê? Por exemplo, eu fico no púlpito, né? Nós temos uma área... O Brasil tem esse costume, né? Nós temos uma área diferenciada que os obreiros sentam todos juntos. Sim. É bem da cultura nossa, né? Sim. Sou assembleano, um pouco mais moderno, mas sou assembleano. Então a gente tem uma cultura que os obreiros ficam sentados juntos. Sim.
E minha esposa acaba fazendo o que eu não consigo fazer, que eu faço só no final do culto. Porque eu chego cedo para o culto, geralmente meia hora antes, interajo com quem está ali, abraço a turma do louvor, os meus obreiros que vão chegando, os irmãos que estão ali. Como o culto é de manhã também, como aqui, a gente tem o pessoal da cozinha trabalhando, vou lá, abraço todo mundo, beijo todo mundo, é da nossa cultura. Eu vou para o púlpito lá, 10 para 10 eu estou sentado lá na minha cadeira esperando começar. Focado, né, para o início do culto. E minha esposa acaba ficando lá perto da porta e ela abraça todo mundo que chega. A diferença. E o pessoal diz assim, nossa, eu estou usando a palavra nossa, né? Sim. Que é engraçado, é uma questão do catolicismo, Sim, né? Nossa. Sim, Então, assim, porque eu sou de criação católica também. Sim. Aí ela abraça todo mundo. A primeira vez, poxa, dar um abraço? Ela faz isso que você falou, né? Are you a hugger, né? Are you a hugger? Então, assim... Mas no Brasil não precisa perguntar, não né? precisa. Então, ela já chega abraçando e tal. O pessoal fala, puxa vida, a promessa é muito interessante. A Igreja Promessas. Porque a gente chega lá, eles têm um calor para nos abraçar. E olha, pastor, que é da cultura brasileira. Entendo. Mas algumas igrejas não desenvolvem isso. Entendo. Então, o amor é o dom supremo mesmo, de fato. Verdade. E aqui ainda vai além, às vezes. Tem gente, não sei se no Brasil tem ou não tem, mas aqui tem muita gente que se sente invisível. Que ninguém nota ela. Então, uma coisa que faz uma grande diferença, aqui, eu imagino que lá também, né? É notar as pessoas. Por exemplo, tem um morador de rua, que ele, aqui na igreja, inclusive aqui na praia, tem muito morador de rua, porque o clima de San Diego é muito bom, então se você vai morar na rua, é um lugar bom para morar na rua, San Diego, por causa do clima. O clima favorece, não faz muito frio, né? Exato, não faz muito frio, não é muito calor igual a outros lugares, tipo Arizona, 100, 120 graus, que em Celsius, sei lá, é 50, 45, 50. Sim, por aí. Então, ele chegou aqui na igreja, eu olhei para ele, e só de ser notado, você vê que já faz, ser notado já é amor para ele. Claro. Aí eu perguntei, qual que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Scott. Aí eu, para puxar papo com ele, né, bobeira, falei, Scott, qual que é a sua comida favorita? Ele falou, é pizza. Eu falei, que legal, Scott. No outro domingo ele chegou, eu só de eu olhar para ele, lembrar o nome dele e lembrar que ele gostava de pizza, ele já abriu um sorrisão. Eu, Scott, e aí, comeu muita pizza essa semana? Ele, você lembra? Agora eu lembrei dele. Então, tipo assim, o amor faz coisas. Eu sei que muita música fala de amor. Sim. Porque eu acho que até uma pessoa que não crê em Deus sabe que o amor é a coisa mais importante da vida. E só que a gente que conhece Deus, a Bíblia fala que Deus é amor, né? E a gente começa a experimentar o amor de Deus e através do amor de Deus a gente consegue dar esse amor de Deus para as pessoas. O amor faz toda a diferença. Então, sendo brasileiro aqui, igual eu estou dizendo, não estou dizendo que eu sou a pessoa mais amorosa do mundo, mas só de demonstrar esses pequenos atos de amor, como notar, apertar a mão, encostar. Inclusive é um estudo bom para você fazer, se você quiser um dia, eu já fiz esse estudo, que um abraço de 20 segundos, pastor, um abraço de 20 segundos, ninguém dá, se você prestar atenção, não existe mais abraço de 20 segundos. O pessoal fica mais parecido num abraço quando está fazendo amor, marido e esposa, porque fica ali colado e tal. Um abraço de 20 segundos cura as pessoas de depressão, cura as pessoas de tanta coisa. Então, os que são mais corajosos, ainda eu falo, quer dar um abraço de 20 segundos? Você vê, muitos são desconfortáveis de fazer isso. Mas tudo isso vai falar do quê? O amor. São as diferentes formas de amar. Esse é o dom principal da igreja, que a igreja não pode esquecer. Exatamente. A igreja não é show, a igreja não é apresentação, a igreja não é vender cursos. Ela pode até ter uma situação que ela precisa vender alguma coisa para financiar algum evento, mas igreja não é só isso, gente. Igreja é contato físico, igreja é amor. E a Bíblia diz em Atos, comunhão, partir do pão, orações. Se eu fosse transliterar, abraço, beijos, que eram os ósculos santos, né? Partir do pão e orações. Comer junto. Quando eu termino o culto lá no Brasil, meio-dia e 10, meio-dia e 5, não é café da manhã, a gente prepara como de manhã, né? 9h30 está preparando. Após o culto, a gente tem o café da tarde, que eu chamo, né? Gente, não é mais café da tarde. É a quebra do jejum, né? Os irmãos não saem da igreja, eles ficam lá comendo, conversando. Pastor, eu saio da igreja 1h30 depois, 1h45 depois. Eu vou almoçar no Brasil 3 horas da tarde.
né? Então, assim, a nossa igreja, quando mudou o culto para de manhã, mudou muito em vários aspectos da igreja. Então, assim, a igreja é amor, né? E quando eu venho aqui, se você vier aqui em San Diego, na Obi-Wan Church, aqui na praia de Ocean Beach, Sim. você vai perceber que tem uma igreja amorosa, tanto do pastor Juliano, que é o pastor da igreja americana, quanto o pastor Eduardo, que eu também vou fazer um podcast com ele, né? Legal. Pastor Eduardo, que é da igreja, o braço brasileiro da igreja americana, também no carinho do meu filho, o pastor Samuel, que é o ministério de louvor aqui do pastor Eduardo. Sim. Gente, às vezes tem uma interferênciazinha aqui, você vai escutar no fundo um barulhinho de aviões, tá? Nós estamos aqui próximos a um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos. É um avião a cada 2, 3 minutos. Então, às vezes, se você escutar um barulhinho, é que nós não temos uma preparação acústica muito forte aqui, né? Então, como aqui está muito quente, a gente deixou a janela aberta. Então, às vezes, você passar o barulhinho do avião aí, mas você saber que a gente está perto do aeroporto muito movimentado. Bom, então nós já estamos chegando quase no final do nosso podcast, pastor. Então, a gente sabe que o amor é a coisa mais importante. Foi o amor de Deus que moveu o seu coração para assumir a responsabilidade de ser pastor dessa igreja. Foi. Sem dúvida nenhuma, não foi? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente vê a igreja de Deus meio capenga, né? A gente ama alguma coisa, igual ver, sei lá, um irmão capenga, um irmão que não está num caminho legal. Triste, porque o pastor estava sofrendo também. Exato, exato. Mas foi o amor, com certeza, o amor que segura, né? E que há 5 anos fazendo sozinho, foi o amor que segurou, né? É o amor, é sempre o amor que segura. Se você for pensar bem, qualquer outra motivação não dura tanto. Sim. Se a motivação vamos dizer, vou impressionar o patrão, não dura tanto. Se qualquer outra motivação, ela não dura, mas se a gente está fazendo as coisas por amor, aí ela dura. Porque a gente está fazendo por amor, então, né? É diferente. Então, sem dúvida, a melhor motivação que qualquer um pode ter é o amor, né? O amor é o dom supremo, é o mais importante para a igreja. Quando a igreja tem um amor, ela tem consciência da sua responsabilidade. Os cristãos se degladiam menos. Não sei se aqui às vezes teve isso em algum momento. Às vezes a gente vê que os cristãos se degladiam na igreja por conta de atribuições, de cargos. É meio que natural, né? Sim. Paulo trata disso lá nas suas cartas, né? Problemas, divisões no meio da igreja. Mas eu vejo que o pastor Juliano tem realmente incorporado o ministério americano na igreja americana, mesmo sendo um brasileiro nativo, e está aqui completando 30 anos de história, né? Com uma afluência no inglês, já assisti alguns cultos dele pregando aqui no inglês. Claro que eu não domino o idioma como ele domina, mas eu consigo pescar algumas coisas, né? Estou aqui aprendendo. I'm still learning English. Because I try, né? Então aqui a gente vai tentando um pouco. Mas eu estou muito feliz de poder... Agora passou o corpo de bombeiros aqui, gente. Aqui é tudo no improviso, nada ensaiado, mas o legal é que a gente está muito à vontade aqui. Então, pastor Juliano, eu vejo que o senhor tem muitos desafios. Nós temos muitos desafios, né? Eu estou pastoreando a igreja brasileira só a promessas, AD Promessas, né? Ou para os americanos, Promises Church. Nós temos uma igreja na Flórida também, Promises Church, que está sob a liderança do pastor João Alexandre, meu concunhado, que inclusive já esteve aqui, o senhor conheceu, né? Legal. Mas os desafios da igreja realmente são nós empreendermos o amor, porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, né? E o amor suplanta todos os dons. Nós não podemos ter todos os dons sem termos o amor. Podemos profetizar, podemos orar, podemos pregar, mas se não tivermos o amor, nos faltará alguma coisa, faltará o que é mais importante. Então, Jesus venceu na cruz através do amor. Pastora, uma última pergunta, para a gente poder cumprir o nosso tempo e não judiarmos do nosso internauta, né? Porque é um café com Deus, né, pastor? Verdade. É um café, né? Então, ali durante aquele tempo de café, de manhã, ou à noite, ou à tarde, o internauta está comendo ali com a família, ou às vezes só ouvindo, né? Ou às vezes colocando na TV, no celular. Quais são os desafios que o senhor vê para a Obi-Wan Church ou para a igreja americana
como assim o que é mais importante agora nesse desafio de conquistar, de cativar, de ganhar almas. Eu sei que vai falar que é o amor, mas quais são os desafios que o senhor vê que precisam ser implementados para que o povo americano realmente tenha mais desejo de estar na igreja? Nossa, essa pergunta é boa. É bem, Pergunta bem complexa, né? complexa. Eu acho Do seu que jeito, pastor. é lógico, mas é sempre assim mesmo. Eu acho que quando as pessoas começarem a ver o cristão, um cristão transformado, e não um cristão religioso, um cristão transformado nas Interessante. suas famílias, ali o evangelho vai ficar mais atraente. Atitudes que falam mais do que palavras, que atrai Exatamente. para o evangelho. Mas isso aí é profundo. Por que é profundo? Sim, Porque é muito mais do que uma atitude, assim, por exemplo, é um coração. É um coração, porque é o coração que move as nossas ações, é sempre o coração que faz. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito, e estou falando com a igreja sobre isso há muito tempo, é que nós, seres humanos, a gente quer ser tanto feliz, né? A gente quer ser tanto feliz. Mas você vê que Jesus nunca prometeu pra gente assim, ó, vem para mim e você vai ser feliz. Mas ele falou assim, ó, se eu te libertar, verdadeiramente você serão será livre. livres. É. Então eu tenho pensado muito nessa liberdade mais do que tanto na felicidade. E tem sido muito liberador pensar na liberdade. Por exemplo, quando está frustrado, a gente começar a perguntar por que eu estou frustrado? Ao invés de simplesmente orar para Deus, Deus, eu estou frustrado, me ajuda, me dá domínio próprio. Começar um pouquinho mais profundo nas nossas perguntas. Por que eu estou frustrado? Estou frustrado com a minha esposa. Por que eu estou frustrado com a minha esposa? Ah, porque ela fez isso, ou meu marido fez isso. Por que e por que isso te frustra? Porque a gente tinha combinado, e é isso, e ele não fez, ela não fez. O que está sentindo? Estou me sentindo traído. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo ali. Ali vem uma oração diferente. Sim. Ali vem uma oração assim, Deus, eu estou me sentindo sozinho. Não é Deus, muda minha esposa, muda meu marido, me dá domínio próprio. Eu acho que essas orações elas são muito superficiais. Não é por mal, mas é que se a gente começar um pouquinho mais fundo, a Eu gente. costumo dizer assim, Senhor, muda-me. Sim, exatamente. Em vez de muda ele, né? Muda a gente, né? Muda-me. E ali, tipo assim, tá bem legal. Então, por exemplo, eu tive pensando esses dias, pensando, né, tentando ir um pouquinho mais profundo, eu comecei a pensar por que eu tô, quando eu tô bravo, o que eu tô sentindo? Quando eu fico bravo tanto com o governo, bravo com a minha esposa, bravo com meus filhos, bravo com a situação, o que eu tô sentindo? E ali eu comecei a pensar o que é. Olha o que eu descobri, pastor. E se a gente começar a pensar, acho que é geral. Toda vez que eu tô bravo, eu tô machucado. Eu tô machucado. E porque eu tô machucado, eu respondo com uma brabeza, mas na verdade estou machucado. Por exemplo, se minha filha, eu já falei para ela, filha, o seu quarto pode ficar bagunçado, mas eu quero que a sala esteja limpa. Porque é a Sim. nossa área comum. E ela fala, ela não tá nem aí, e ela suja. De novo, o que eu sinto naquele momento? Eu sinto, caramba, ela não tá nem aí para mim. Isso me machuca, que ela não tá nem aí para mim, que eu já falei para ela que esse ambiente eu quero limpo. Não importa, o seu ambiente pode ser sujo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Se uma igreja, os cristãos, começarem a se entender melhor e conversar com Deus sobre esses assuntos mais profundos do coração, a gente vai começar a se transformar e a gente vai começar a ficar mais livre. Então, Claro. quando eu descobri, caramba, quando eu tô bravo, eu tô machucado, eu só cheguei para minha família, fazem 3 dias, não foi, olha que revolução, 10 anos atrás, 3 dias atrás. Falei, gente, quando eu tô bravo, eu tô machucado. Eu tô machucado porque isso, por esse motivo, por esse motivo. Então, quando eu tô bravo, tenham paciência comigo, porque eu tô machucado e eu tô tendo uma reação que ela parece que é uma reação de você, mas na verdade eu tô machucado. Então, ali está me ajudando, isso já está me ajudando a ter umas conversas com Deus diferentes, está me ajudando a ter conversas diferentes com elas. Então, eu acho que, por exemplo, um cristão que tem um pai, uma mãe que não está andando com Deus,
um primo, uma prima que não está andando com Deus, se a gente começar a ser essa pessoa transformada, essa pessoa que, caramba, nessa discussão que eu estou tendo com meu primo, com meu pai, com meu tio, o que eu estou sentindo mesmo? Qual que é a minha parte nisso? A gente sempre acha que a culpa é sempre dos outros, né? Eu faço ministério na prisão aqui. A primeira mensagem que eu dou ali na prisão é assim: a culpa não é do teu pai, a culpa não é da tua mãe, Sim. A culpa não é de Deus. Você está aqui porque você fez alguma coisa. É um começo da pessoa começar a pensar qual que é a minha parte. Então eu acho que como que a igreja vai crescer, como que a igreja vai ter esse impacto na cidade, esse impacto nas famílias, na comunidade, eu acho quando cristãos são realmente transformados, e não só transformados em ações superficiais para as pessoas verem. Quando de verdade os corações estão sendo transformados, a gente está ficando menos defensivo, mais humilde, se conhecendo melhor, pedindo a força de Deus. Agora eu estou pedindo força para Deus, que eu estou me vendo como minhas filhas me machucam, como minha esposa me machuca, como eu às vezes me sinto sozinho. Enfim, agora eu estou orando para Deus diferente e estou tendo conversas diferentes com ela. Isso faz o evangelho e o amor de Deus mais atraente. Claro. Não uma atitude de, eu vou na igreja, eu sou melhor, ou eu vou na igreja, eu tenho as respostas, você não tem as respostas, eu faço tudo certo, você faz tudo errado. Na verdade, todo mundo faz um monte de coisa errada. Sim. É só eu brinco com as pessoas aqui na igreja. Você acha que você é perfeito? Deixa eu perguntar para o seu marido, deixa eu perguntar para sua esposa, deixa eu perguntar para os teus filhos, deixa eu perguntar para tuas filhas, porque em casa a gente mostra quem a gente é e ninguém é perfeito, né? Então eu acho que é isso. A igreja vai crescendo quando as pessoas vão começar a se transformando por dentro, e aquele um coração mudado muda as nossas atitudes. Não, as atitudes não mudam o coração. Cristianismo não é mudança de como eu vou agir para que os outros vejam. Sim. É como o meu coração vai ser mudado por Deus e as minhas ações vão seguir meu coração. E ali, tipo assim, aí vai ficando mais atraente. Quando o cristão é menos defensivo, quando o cristão é mais humilde, pede perdão, quando o cristão fala assim, se você soubesse meu coração, eu sou muito pior do que vocês acham. É verdade. Eu sou muito pior, porque eu talvez não dê o dedo para a pessoa que me corte na freeway, né? Me corte na... Mas eu penso em dar um dedo. Freeway é uma rodovia de alta velocidade, viu, gente? Por dentro, todos nós temos a mesma batalha. Mas Deus é que nos ajuda, Deus que nos transforma. Tive uma situação legal recentemente. Deus falou para mim assim, Juliano, não só perdoa quem te machuca, abençoa aqueles que te machucam. Está na Bíblia? Abençoa os que te maldizem, abençoa aqueles que te perseguem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ali eu comecei. Se bater de um lado, oferece o outro. Exato. Esse é o cristianismo. Transformador. A religiosidade não faz isso, tá, gente? Mas o cristianismo de verdade faz. Exatamente. A religiosidade destrói. Aí eu lembro que o cara me cortou, né, na rua, e isso pouco tempo atrás também. Deus assim, nessa hora, Juliano, eu não quero só que você perdoe ele, eu quero que você abençoe ele, abençoa a família dele. Aí o caramba ali, aquela raiva, né, começa com raiva, né? Dá uma ira, um estresse, né? Lógico, aí tipo assim, comecei, eu te abençoo tua família, eu abençoo teu casamento, eu abençoo teus filhos. Se você não conhece Deus, eu abençoe que sua vida venha a ser transformada. Palavras no mundo espiritual que vão repercutir. Fui abençoando aquele... não estou brincando, pastor, não estou tentando ser religioso. Em 15 segundos, aquela raiva passou, a alegria voltou, e eu estava rindo no meu coração já, ao invés daquela raiva. Então você vê, isso é simples, seguir os ensinamentos de Jesus, mesmo quando não faz sentido, e deixar o Espírito Santo de Deus transformar nosso coração. Aí, isso vai ficar mais atraente. Sim. Então, eu não acho que é marketing melhor que a igreja precisa. Sim. Eu acho que é um povo de verdade, transformado por Deus, que ora assim, Deus, aqui está meu coração, cheio de mancha, cheio de tudo errado, cheio de pecado, você sabe disso, mas Deus me ajuda nesse dia. E uma coisa transformadora, pastor, que tem mudado minha vida também é adicionar o silêncio no meu tempo com Deus. Eu fiz a obra de Deus uns 10 anos na pressa, orando para Deus só no carro, orando só antes de reunião, orando só antes de...
Quando o meu mentor falou assim, porque inclusive, eu aconselho muito pastores terem pastores, uma coisa que acontece muito, às vezes os pastores param de ter pastor. O meu pastor falou assim, Juliano, você que está na obra, você tem que estar pelo menos 1 hora na presença de Deus por dia. 1 hora na presença de Deus. Falei, caramba, meu. Eu estou na presença de Deus no carro. Parece que 1 hora é pouco, mas é muito tempo. Não é? Quando você Então, tira para ficar sozinho, é uma eternidade. Exatamente. Ele falou 20 minutos de manhã, 20 minutos no meio do dia, 20 minutos à noite. Isso tem mudado minha vida. Então, você talvez é cristão, tá vendo? Talvez você vai falar, não tem jeito de eu fazer 1 hora. Então, meu desafio para você é, como aqui um pastor virtual, talvez a gente nunca se conheceu, que tal 15 minutos por dia? 5 minutos de manhã, você vai, antes de fazer o café, antes de ligar o celular ainda, antes de olhar nada, ficar lá na presença de Deus, louvar a Deus, bendizer o seu dia, o dia dos seus familiares, e estar na presença de Deus em silêncio, por pelo menos 1 minuto, na presença de Deus, de estar ali só na presença dele, recebendo do amor dele, e falando para ele, eu tenho falado muito para Deus, Deus, você é minha fonte de amor, eu não tenho amor se não é você, Sim. você é minha fonte de paz, você é minha fonte da minha identidade, você é a fonte da minha segurança, você é minha fonte. E ali, só de ficar falando para Deus que ele é a fonte, só ali vai ficar ali uns 2 minutos. Então, o que você está vendo aí está o desafio para você. Não só dar tempo para Deus no carro, não só dar aquele tempo corrido para Deus. Vamos parar tudo, acho que ele merece um tempo que é um tempo que não é dividido com mais nada. Ele é Deus, né? Sim. Então ele merece. Morreu por nós na cruz, né? Merece tudo. Então, tipo assim, tá lá na presença dele, aí você vai ver sua vida ser transformada. Eu tenho visto a minha, não tô ainda na 1 hora, mas estou fazendo o progresso. Pastor tem que ser crente, né, pastor? Primeiro, não basta ser pastor, tem que ser crente na raiz. Exatamente. Meu pastor primeiro falava assim, pregar é fácil, Juliano, é difícil viver. Viver, é verdade. Então é isso, né? Obrigado, pastor. Obrigado você, pastor. Obrigado mesmo. Gente, estão aí para vocês conselhos maravilhosos, abençoadores, enriquecedores para nós, para mim como colega do pastor, né? Apesar de estar em outro país, eu louvo a Deus pela vida do pastor Juliano. E ele trouxe conselhos valiosos para a tua vida. E o Café com Deus termina, gente, porque o homem tem que trabalhar e eu também, né? Deus abençoe você, compartilhe esse nosso episódio com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir, não precisam ser cristãos, não precisam ser pastores, compartilhe com quantas pessoas você quiser, porque aqui estão 2 homens de Deus, 2 pessoas comuns que foram chamados por Deus para servir ao reino. Nós estamos aqui fazendo a nossa missão, eu aí no Brasil, né, ou lá no Brasil, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, e o pastor Juliano sendo um homem de Deus, um instrumento aqui na Primeira Igreja Batista de Ocean Beach, em San Diego. Café com Deus, terminando. Pastor, dá o alô final aí. Obrigado, pessoal. Se vocês quiserem ver mensagem em inglês e começar a praticar o inglês aí, não sei, de repente botar o link da igreja. Pode pôr seu endereço, pode falar que eles vão... Não, é OB1 Church, mas, né, vamos colocar. Ficar botando aqui as letras é difícil. Enfim, obrigado por me receber, pastor. Obrigado. Obrigado, Samuel. Você deveria ter interrompido mais, pastor Samuel. Ele falou que ia fazer pergunta e não fez, ficou aí quietinho. Tá bom, mas obrigado por ter me recebido. Samuel, grande bênção aqui na igreja. Desde que chegou, grande bênção em várias áreas aqui da igreja. A igreja passou por muitas dificuldades nesses anos e ele permaneceu fiel. Por quê? Porque ele ama Deus, né? Porque se fosse depender de Covid... Sou suspeito de falar desse menino, hein? É verdade. Esse menino é de Deus. É verdade, ele é mesmo. Ele é mesmo. Então, Samuel, estou aqui então publicamente também te agradecendo, porque a gente passou vários desafios, né? Covid, a junção de igreja, divisão que acontece igual acontece em todos os ambientes e tal, e você permaneceu aqui porque você ama Deus e ama Obi-Wan, e a gente nota isso, entendeu? Não estou dizendo isso que você está obrigado a ficar aqui para sempre, não estou fazendo isso com nenhuma intenção, de nada disso, só para te agradecer de que tudo que você já fez, e não só você, sua esposa também, seus filhos, o time de louvor ali, obrigado, publicamente te agradecer, porque a gente vê amor a Deus, amor a pessoas, amor à igreja, e é bonito de ver,
uma pessoa tão nova que chegou aqui, tão novo, já não é mais tão novo, né? Já está aqui, quantos anos aqui? 6 anos. Então, já não está mais tão novo, mas chegou tão novo, com tanto amor por Deus e pela igreja, por pessoas. Obrigado, viu, pastor Samu? Obrigado, irmão. Obrigado. Gente, obrigado pela audiência de todos vocês. Deus abençoe você. Não se esqueça, Café com Deus é o seu, o meu, o nosso podcast de teologia e vida cristã. E aqui a caneca, viu? Que nós trouxemos aqui. Deus abençoe você. Tchau.